que é interessante, esse desenrolar, porque é o seguinte, da mesma maneira que o Gabigol pode decidir o título para o Flamengo pode ser campeão sem o Gabigol jogando. Poxa, o Tite encontrou um time e pode ser campeão. E aí, o que vai ser do Gabigol no Flamengo? Renova o contrato ou não? Porque esse é um componente que vai entrar na discussão da renovação do contrato, que termina no final. Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. E o assunto é Gabigol. Gabigol já não marca pelo Flamengo há 3 meses. Vive um jejum de gols bastante tempo aí. E virou 100% reserva. E podemos dizer que o Gabigol virou a terceira opção para o ataque do Flamengo. O que aconteceu com o Gabigol? Por que esse decaimento, vamos dizer assim, né? Esse caimento de um ano para o outro, né? O que o Tite pode fazer para tentar recuperar o Gabigol? E você ainda acredita na reviravolta do Gabigol dentro do Flamengo? Ou é melhor o Gabigol, né, meter o pé e respirar novos ares? Entendeu? Porque a situação do Gabigol dentro do Flamengo está difícil, né? Podemos dizer que é o pior ano da carreira do Gabigol, nessa curta, média carreira do Gabigol. Mas deixa tua opinião, é isso aí, tamo junto e vambora pra mais vídeo. Gabigol, sai ou fica no Flamengo, na tua opinião? Renova ou não renova? Tamo junto, vambora pro debate. Eles estão numa outra vibe, né? Você lembra dessa história, Mari? Você tava, Mar? O Corinthians tinha perdido ali, né, pro Tolima. Lê a tela, depois a gente conta, Mari. Não, porque se a gente tá falando de provocação, foi o Gabi também, quando ele fala em Copa do Brasil, também sobre o inferno, na provocação dele ali para inflamar o Flamengo, que foi um turning point pro rubro-negro. Só que em 2023 ele tem apenas 20 gols, mas ele não marca, quer dizer, tem 20 gols, um número bom, mas ele não marca desde o dia 20 de agosto, né? E aí tem cada vez menos minutagem, 4 assistências e a média de gols por jogo 0,35. Assim, a gente coloca o Gabigol nesse momento também, porque claro que ele foi um personagem emblemático desse confronto, né? Claro. Do mais recente Flamengo e Atlético. Ele não precisa... Eu tô super assustado com a data que ele fez o último 20 gol. de agosto, né? Eu não sei se isso aconteceu na carreira do Gabigol. Que coisa, né? Desde o início. Nessa sequência, né? Sem marcar. Talvez na passagem pela Europa. Sim. Mas no Brasil, né, no Brasil dificilmente. No Flamengo, com certeza não, né, Mar? Não. No Santos. Não. Muito estranho. Não teve isso. Porque o Tite tá com esse... A gente falou muito sobre o mérito do Tite ontem, né? De dar a confiança aos jogadores, de acessar a confiança dos jogadores. E aí você pensa num Flamengo e Atlético se encontrando num momento decisivo e o Gabigol é uma carta que a gente não... Seria uma surpresa na escalação, né? Que loucura. O Gabigol é um personagem controverso. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu normalmente procuro escapar dessas coisas porque eu acho meio infantil esse negócio de você tomar partido sem tentar entender. Tipo, tem gente que não pode ouvir falar do nome do Neymar. Tem gente que não pode ouvir falar assim. Ou aquela pergunta, Beatles ou Stones? Por quê? Por que não os dois? Eu não posso gostar dos dois? E eu vejo o Gabigol como um senhor jogador. Já falei aqui várias vezes, quando era muito fácil bater no Gabigol, que achava que era o Gabigol que ainda fazia alguns trabalhos darem certo no Flamengo, porque ele insistia, ele treinava, ele se esforçava. Era muito fácil não dar entrevista, ele ia lá e defendia o técnico que estava sendo... todo mundo batendo, né? Estava apanhando aí pela imprensa. Eu acho o Gabigol um jogador muito acima da média, mas eu confesso que eu acho muito estranho isso. E quando veio o Tite, para mim, a coisa... Assim, o Tite trabalhou com os dois. Trabalhou com o Pedro, trabalhou com o Gabigol. Ele fez uma opção que, para mim, foi uma opção muito mais tática na Copa do Mundo. O Pedro é o centroavante. Ele deu essa justificativa quando chega ao Flamengo, né? E estava muito claro. E que o Gabigol, para mim, ele não estava disputando posição com o Pedro, estava disputando posição com outros jogadores que poderiam até criar e fazer a bola chegar ao Pedro, porque foi assim que ele fez. Foi assim que ele foi campeão, inclusive, de Libertadores, né? Sendo um jogador que abria mão do seu posicionamento para jogar em outras posições. Agora, esse momento é um momento que é inquestionável. Ele precisa dar resposta. É muito estranho para mim isso. Mas ele também, não é, Mário Pereira, tem capacidade para, mesmo agora sem espaço, de repente definir o título para o Flamengo. Como sempre, Ele com tem. certeza, claro. Isso, assim,
Não tem nem o que discutir. O momento ali pode acontecer com ele titular, banco de reservas, entrando no último momento da partida. Agora, eu só não fico tão confortável para falar sobre essa seca de gols e analisá-la ela isoladamente, que dentro de campo ele não está marcando, porque eu não tenho tanta certeza se é uma temporada de incertezas até para o Gabriel, até para o Gabigol ali, porque ele já falou do posicionamento, aí reposicionou agora com a 10, aí falou para brigar lá na frente, então foram palavras dele, né? Então eu não sei se internamente é uma temporada também de questionamentos internos do Gabriel ali, sabe? E obviamente que isso interfere no desempenho, né? Assim, onde você se sente à vontade, se você não quer mais estar aqui, com quem que você vai brigar. E a concorrência do Flamengo, ela é grande em várias áreas do ataque e do meio também, né? E com o Tite isso aumentou, porque ele potencializou outros jogadores. Ô Mari, sabe o que é interessante? Esse desenrolar, porque é o seguinte, da mesma maneira que o Gabigol pode decidir o título para o Flamengo pode ser campeão sem o Gabigol jogando. Poxa, o Tite encontrou um time e pode ser campeão. E aí, o que vai ser do Gabigol no Flamengo? Renova o contrato ou não? Porque esse é um componente que vai entrar na discussão da renovação do contrato, que termina no final do ano que vem. Ah, não renova, tá? E aí, no meio do ano, ele sai de graça? E sabe o quê? O Tite não é, normalmente, aquele técnico que você pensa assim, a diretoria virou para ele e falou, dá uma queimadinha em tal jogador. Isso você pode pensar com muita gente, mas você não vai pensar que o Tite vai fazer isso. Ele não vai fazer esse papel. E você Ainda mais com o Gabigol, né, gente? Eu acho até que ninguém teria coragem de chegar nele e falar. Tipo, quando a gente conversou aqui há mais tempo sobre... será que a diretoria vai permitir que o Tite dê entrevista e vai blindar? Eu falei, gente, mas como blindar um cara que foi... Sim. É o famoso, fala você lá com ele, não, fala você lá. Você quer falar, você vai lá e fala pra ele. É muito grande para esse tipo de coisa. Eu acho que é realmente uma decisão que ele está tomando na ordem técnica. Claro. Mas, Pedro, eu até quero te colocar nesse papo, porque assim, o Tite ele tem conseguido, então vamos supor, o Bruno Henrique estava voando, ele chega, tira o Bruno Henrique do time, consegue fazer o Cebolinha apresentar o futebol que a gente sabia que ele tinha e estava escondido em algum lugar. Agora ele volta com o Bruno Henrique também jogando pelo lado direito. O Gabigol não é debatido como uma mudança, uma surpresa na escalação, alguém que pode aparecer pelo histórico, pelo caráter decisivo. Não é nem conversado, não é nem um papo isso lá no Flamengo? Não, esse papo do Gabigol amansou, né? Esse papo do Gabigol deu uma amansada bem forte, assim. Ele entrou naquele finalzinho do Fla-Flu, aí teve aquela confusão com o Nino, muita gente considera até a expulsão dele injusta, porque ele teria sido esganado ali para o Nino e aí acabou pagando pelo currículo ter sido expulso e vive um momento de instabilidade na confiança também. Você conversa com pessoas internamente, muitos entendem isso, que ele sempre foi um jogador muito confiante, muito baseado na confiança e não está com essa confiança, às vezes até algumas imagens assim, ele observando, olhando para o horizonte, nos próprios jogos, então não é o Gabigol com aquela fúria no olhar assim. Então é um momento peculiar do Gabigol nessa passagem pelo Flamengo. Além disso, eu acho que tem que ser somado nessa equação aí a questão que o Fábio Maceredian, preparador físico, depois de uma partida, não estou recordando qual agora, mas ele atentou para o fato, ele deu até o nome técnico, mas é a inflamação dos adutores da coxa que o Gabigol estava tendo alguma dificuldade nesse sentido, eles estavam tentando recuperá-lo fisicamente. O quanto isso está impactando também ao longo da temporada no Gabigol. E medi-lo com a régua de 2023 é um tantinho quanto complicado. Entendo que o Tite fez as suas opções no seu modelo de jogo e o Gabigol não se encaixa nesse momento ali até de Bruno Henrique e Luiz Araújo e Cebolinha, enfim, trocando ali os jogadores pelo lado. E o Pedro vem muito bem, né? Se recuperou o Pedro, acabou numa fase muito boa, em 9 jogos fez 6 gols, voltou a fazer gol de bola rolando, então era uma tragédia ali o Pedro sob o comando do Sampaoli. Mas agora o Gabigol não está tendo nem esse espaço. O Pedro não vem muito bem, vamos testar o Gabigol no ataque. Então não tem nem essa possibilidade. Então acho que o Gabigol está pecando também, muito de fatores essa questão, esse momento do Gabigol.
Essa questão da contusão também, né, Marra? O Marcelo-Jean, ele não é uma referência à toa também aqui no Brasil, né, na preparação física. E ele usou também esse argumento para explicar o bom retorno agora do Arrascaeta, o trabalho que eles fizeram, e relacionou a um estudo que foi feito na Inglaterra mostrando um índice maior de contusões que existiu nos primeiros meses da temporada no campeonato inglês em relação a campeonatos anteriores. E é o que os ingleses estão tentando entender qual é o motivo. Sim, ele citou até... não lembrou do nome do Maddison, tudo, né, na entrevista, mas o Maddison era o principal jogador da Premier League quando ele saiu, né? E saiu machucado e hoje é jogador, hoje não, já há algum tempo é jogador também de seleção. A comissão técnica que trabalha com o Tite é uma comissão muito técnica, né? Muito especial, né? Essas pessoas, dificilmente você vai perceber alguém aqui assim... Tem tudo embasamento. É isso, Mari. Obrigado. Pelo meu feeling eu pude perceber. Não, é embasamento. Isso chama mais atenção, porque assim, até pela característica do Tite, da comissão, eles têm a característica de vamos dar oportunidades, vamos dar confiança, não tem ninguém descartado. Então, a partir do momento, ou a explicação é 100% médica, ou realmente o Gabigol, cara, a avaliação dele deve estar muito abaixo, porque senão o Tite falaria assim, não, Gabigol, eu vou te dar, joga aí uns 2 jogos como titular, já que você está bem fisicamente, recupera essa confiança, vamos tentar te acessar. É que realmente, com a fase do Flamengo, ele não está conseguindo ver esse espaço para o Gabigol, entende? Porque o Tite, é isso, ele não vai ser um cara que vai falar assim, não gosto, não funciona comigo, não vou colocar. Mas é que eu acho que agora ele não pode pensar em dar oportunidade, ele precisa pensar em ter ponto. O momento do campeonato Mas será que é por aí a avaliação? Talvez seja isso. Não, nesse momento, tudo bem, eu vou dar oportunidade mais pra frente, no estadual, quando tiver vários jogos, quando tiver as Copas, mas agora é o seguinte... Deixa a oportunidade para depois me dar os pontos. Qual que é a margem de avaliação para você ter a resposta, né? Ele está tendo respostas com outros jogadores, então depois a gente no conversa, momento, né? Tipo até mesmo o Luiz Araújo, que foi alçado, né? Vai ao time titular, tudo, vai, joga bem, ponto. Opa, já estava treinando o Bruno Henrique do outro lado. O Bruno Henrique entra do outro lado e também joga bem. Inclusive com faixa de capitão. Mas é isso que eu acho também que dá um sinal de que, se não for algo médico também, é um sinal que o Gabigol precisa dar. Porque não é que o Tite fechou os 11 dele ali, ele vai com eles. Ele, no meio de uma reta final de campeonato, não é que ele inventou o Bruno Henrique pela direita, mas ele consegue, numa data FIFA, num período ali de treinamentos, uma mudança tática para encaixar o Bruno Henrique. Ou seja, não é que ele tá assim, eu tenho esse time, eu tenho esse time, eu tenho esse time. Tem espaço, Gabigol, mas eu acho que não... Não, e às vezes é isso, às vezes a oportunidade ela é dada como teste nos jogos porque os times não treinam. O Tite teve 2 semanas de data FIFA, o Flamengo fez jogo atrasado também, mas ali ele fez a avaliação dele também, não foi, Pedro? Sim, fez a avaliação dele. Mas eu acho que somada a toda essa equação que eu disse, essa questão do time de ter encontrado um encaixe mínimo e de repente o Flamengo se apresentar como candidato ao título e o Pedro está rendendo ali na frente, acho muito difícil assim você dar uma brecha, não. Agora no jogo contra o Atlético Mineiro, vamos tirar o Pedro e vamos tentar encaixar o Gabigol para ver se... Aí você traz até a opinião pública contra você. Imagina o Maracanã lotado, você tira o Pedro e coloca o Gabigol nesse momento. Não é o momento, não faria bem nem para o Tite, nem para o time e nem para o Gabigol ser colocado nesse momento. Então, é uma conjunção de fatores ali que realmente não ajuda nesse momento assim para você colocar o Gabigol. As circunstâncias da temporada levaram a isso, né? Ô Mari, sobre o Tite, a Mari contou aqui que a gente não divulga mais os números da seleção do Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet. Sim. E eu fui perguntar, e o Ricardinho Spinelli é quem tem a senha, que tem a senha que tem todos os números, viu, Pedro? E aí eu fui perguntar para ele como é que estava o Tite na disputa. E ele fica bravo quando a gente faz qualquer tipo de pergunta. Sim. E ele falou assim, tem uma coisa curiosa, porque o Tite ele vai atingir o número mínimo de jogos para entrar na disputa na última rodada. 17, né? Não, 17 então. 17 é jogador. O jogador precisa ter metade dos jogos. Isso, é o critério para o cara poder ser candidato a disputar o título. No campeonato, para os treinadores, pelo fato de ter muita mudança, é 1/3. Então o Tite vai completar exatamente na última rodada. Aí eu perguntei para ele, mas como ele está na disputa? Aí ele não quis revelar. Aí ele terminou, nem olha para mim. Fechou a porta. Mas assim, ele seria um candidato, Marra? Com 1/3 do campeonato? Se for campeão. É um candidato. Não dá para desprezar isso. Se for campeão. E ele está fazendo campanha de campeão. Coisa. O que ele faz é muita coisa. Eu acho que o trabalho
assim, opinião minha, o trabalho de técnico do início ao fim, o melhor trabalho de técnico do início ao fim do campeonato, porque você precisa entender também as limitações de elenco e de como ele planejou esse elenco. Um elenco que tem média de idade de 25 anos é do Caixinha. Só que o Caixinha corre o risco de não ficar nem entre os 6. É o time que menos perdeu, mas em 2 rodadas perdeu 2. Só que assim, eu estou vendo que ele assumiu o Red Bull Bragantino em janeiro, ele montou o planejamento, ele contratou, eu acho que um trabalho técnico para a gente observar melhor foi o trabalho do Caixinha. Mas aí se no fim das contas o Flamengo for o campeão, é o Flamengo do Tite. Claro. Com certeza. É como se o Galo for, é o Galo do Filipão. Estava completamente Mas eu acho que perdido. Paulinho e Hulk entram nessa, entende? Pode ser. É o Galo do Paulinho Mas quem e do Hulk. recuperou foi o Filipão também, né? Mas o Filipão a dupla- estava 20 pontos atrás. Mas é a o dupla Galo que estava carregou, 20 né? pontos atrás. Mas estava 20 pontos atrás, muito por causa do Filipão também, porque era o 4º colocado no Brasileiro, quando ele assumiu. Quando ele assumiu, eu estava em 4º. É. É que assim, a questão do Flamengo era a bagunça que tava, né? Tinha literalmente dirigente mordendo virilha de torcedor, né? Esse cenário não existia em clube nenhum, não é, Mário Pereira? Bizarro pensar que a gente já debateu isso aqui no nosso sofá. Nossa, Não, gente, é que incrível. constrangimento. É verdade. Não é, exato. Olha que absurdo. Porque você isso. pode comparar, o Abel fez tantos pontos, o Filipão, o Caixinha montou o time e tal. Cara, olha o que o Tite encontrou no Flamengo. Exatamente. E na temporada passada, quando o Dorival chega, ele já chega nessa expectativa de salvar, né, uma temporada ali do Flamengo, que no primeiro semestre muito difícil, o Flamengo lá embaixo. O Tite, ele chega com uma proximidade do fim de tudo, tanto que o discurso é sobre planejamento. Eu aceitei assumir agora porque já é um planejamento, já estou pensando. E aí tem uma arrancada espetacular. Não, e não é nem só o discurso, né? O próprio convite era tentar convencer o Tite a adiantar o 2024 para agora. Já começa a preparar aí 2024. O próprio Flamengo já e vai lá e ganha a tinha taça. entendido que 2023... Tanto que a gente falou, ele não assume nesse ano. A gente falou assim, não é, Pedro. Não, mas ele está assumindo para o ano que vem. É só o início de um trabalho para a próxima temporada e, de repente, ele pode já, mesmo sem planejar tudo isso, conquistar um título. Pedro, obrigado, viu? Valeu. A tentativa era de fato, convencer o Tite para começar o trabalho para 2024, dar aquela peneirada, armar o time e conseguir o G4. De repente se apresenta esse título brasileiro aí, então acho que, enfim, vai ficar muito esse sobrenome aí, Flamengo de Tite, se conseguir esse título brasileiro. Um abraço. Boa, Pedro, obrigada. Eu tenho amiga torcedora do Flamengo, tava falando, amiga, eu não aguento mais, porque ela falou que esse ano foi uma roda, uma montanha russa de emoções. Ela falou que só queria estar em paz também no fim do ano, e agora ela tá nervosa quarta-feira, já falou que está se preparando para a decisão. Porque Então é isso aí, nação, mais um vídeo aí para o canal. E a situação é a seguinte, o Flamengo tá na véspera aí de enfrentar o Atlético Mineiro, né, uma decisão. E toda vez que a gente ligava o nome decisão, jogo importante, a gente automaticamente ligava ao nome Gabigol, né? Gabigol, nos últimos anos, Gabigol e decisão era uma união perfeita, né? Em 2023 não está acontecendo isso, né? Por que será que o Gabigol caiu tanto de rendimento de um ano para o outro, né? O Gabigol, eu posso dizer tranquilamente, vive o pior ano da sua carreira. Mesmo quando ele era reserva na Europa. Mesmo quando ele era reserva lá. Entendeu? Porque aqui ele consegue jogar ainda e não consegue desempenhar. E hoje ele é banca aí tranquilamente. E um clube que ele é, obviamente... E um clube que ele é acostumado a jogar, ganhar títulos, é um ídolo da torcida do Flamengo. E o Gabigol, ele não consegue. E o que eu vejo é, aparentemente, a cada má partida de Gabigol, né, ele vai perdendo a idolatria. Com alguma parte da torcida, óbvio, nem todos, mas com alguma parte. Então é aquilo. Hoje em dia, o Gabigol é 100% da reserva do Tite. Para o ataque, o Gabigol chega a ser a terceira opção do Tite aí. E é aquilo. O que o Gabigol vai fazer para tentar mudar esse cenário? Lembrando que o Gabigol entra no seu último ano de contrato com o Flamengo, né? Então, a partir de junho de 2024, ou daqui a mais ou menos 7 meses, ele já pode assinar um pré-contrato. Obviamente que 90% da torcida, ou quase 100% da torcida do Flamengo, concorda que o Gabigol, com esse futebol
que ele vem apresentando, ou a falta dele, né? Dificilmente ele fica para os próximos anos, né? Então é aquilo, o Gabigol vem sendo pouco acionado, né? Raramente ele entra. E geralmente quando ele entrava, o time piorava com ele dentro de campo. Então eu acho que desde com o Sampaoli, né? E agora com o Tite, ele já virou banco aí. E quando ele disse que queria disputar vaga com o Pedro no início do ano aí, de lá pra cá só foi ladeira abaixo, né? Então é aquilo, o Gabigol, ele tem que parar, refletir o que ele fez de errado para poder dar a volta por cima, né? O Flamengo vem vivendo uma decisão, vai disputar uma decisão agora aí, né? Contra o Atlético Mineiro. E é aquilo, né? Se a gente for parar pra pensar, o Gabigol ainda, ele é o vice-artilheiro da equipe, com 20 gols na temporada, né? E é o quarto atleta com mais minutos dentro de campo. Obviamente que esses 20 gols aqui, podemos dizer que foi ali no primeiro semestre ali, né? Com Carioca, essas coisas ali, né? Porque o resto, lamentável, né? E aquilo, será que o Gabigol não tá se destacando em campo? Em campo não, em campo a gente percebe que tá. Será que ele não tá se destacando nos treinamentos? E o Tite tá observando isso? Será que é condicionamento físico? Será que ele tá fazendo trabalho à parte e o Tite só tá levando ele? Caso o Pedro não consiga jogar, o Pedro está machucado, tem um centroavante no banco? Então, algumas perguntas que a gente acaba não tendo resposta, mas, obviamente, né, sabemos que o Gabigol não é o Gabigol que a gente se acostumou a ver, e é aquilo. Na era Tite, né, Gabigol tem um total de 186 minutos. Aproximadamente 2 jogos, né, 90, 180, então aproximadamente 2 jogos em 9, né, na era Tite. E o Gabigol vive um jejum também, né? E, se eu não me engano, 3 meses sem marcar. O último gol que eu lembro, né, do Gabigol foi contra o Coritiba, no Couto Pereira, o gol de pênalti, né? Fora isso, não lembro qual foi o último gol do Gabigol aí, tirando isso aí. Entendeu? Mas deixa a tua opinião, você acha que o Gabigol consegue dar a volta por cima aí dentro do Flamengo? Ou já está na hora dele respirar novos ares, né? Deixa a tua opinião, é isso aí, tamo junto aí.